O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, marcou a nova data das eleições legislativas. Serão no dia 4 de junho de 2023. O decreto presidencial assinado hoje pelo chefe de Estado diz que as legislativas antecipadas, anteriormente marcadas para 18 de dezembro, não terão lugar por razões técnicas e adianta ainda que a data foi marcada após o presidente ter feito a audição ao governo, aos partidos políticos e à Comissão Nacional de Eleições, cumprindo os preceitos legais e constitucionais da República da Guiné-Bissau. No dia em que o Presidente da República da Guiné-Bissau marcou a realização das eleições legislativas para 4 de junho, o PAIGC diz que a marcação peca por tardia e acontece no momento em que a Comissão Nacional Eleitoral funciona com uma direção ilegítima. O líder do partido, Domingos Simões Pereira, diz que agora que a data está marcada já se pode trabalhar com uma indicação mais clara. O presidente da Guiné-Bissau fixou a nova data das eleições legislativas antecipadas para 4 de junho do próximo ano. O decreto presidencial foi assinado esta sexta-feira e diz que a data foi fixada após a audição do governo, dos partidos políticos e da Comissão Nacional de Eleições, como reza a Constituição da República. No decreto, Umaru Sissoko Embalo considera que estão reunidas as condições que impediram a realização de eleições no dia 18 de dezembro. Em reação, o presidente do PAIGC afirmou que o decreto peca por ser uma decisão tardia. Peca por tardio. Nós começamos, o processo de recenseamento iniciou no dia 10 e foi necessário tanto tempo para fixar uma nova data. Segundo, é uma nova data que é apresentada. Concordo que eventualmente seja com base na auscultação que foi feita aos partidos, mas continua a pecar pelo facto de estar a acontecer numa altura em que não existe CNE, não há uma CNE legítima e, portanto, vai pairar sempre alguma incerteza à volta disso. Mas, segundo Domingos Simões Pereira, o essencial é ter nova data que espera venha a concretizar. Mas vá que não vá, nós estamos, enquanto guineenses, habituados a trabalhar com o que é possível e não com o que é ideal e, portanto, está marcado, pelo menos já está marcado. Esperemos que desta seja para valer e que rapidamente a Comissão Permanente da ANP, que está a trabalhar no assunto, possa permitir a criação de uma CNE credível e possamos realmente ter condições de uma ida às urnas dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos. A data das eleições legislativas antecipadas foi anunciada 7 dias depois do início do recenseamento eleitoral. Ora, ainda na Guiné-Bissau, o líder do PAIGC recenseou-se no bairro de Luanda, em Bissau, esta sexta-feira. O político lamentou que os órgãos da Comissão Nacional de Eleições tenham ultrapassado o tempo de mandato, mas mesmo assim apelou à adesão dos guineenses ao processo de recenseamento. Horas depois, Domingos Simões Pereira foi impedido de fazer uma viagem para Portugal, como era o seu desejo. O presidente do PAIGC foi impedido esta sexta-feira de fazer o check-in para viajar para Portugal. Segundo uma fonte próxima de Domingos Simões Pereira, a decisão foi transmitida verbalmente pelos agentes de Imigração e Fronteiras ao pessoal de apoio do presidente do PAIGC. Entretanto, horas antes, o presidente do PAIGC lamentou o facto do recenseamento eleitoral estar a decorrer sem que seja resolvida a questão da caducidade da Comissão Nacional de Eleições. Lamentação feita no Círculo 25, Distrito 53, no bairro de Luanda, onde Domingos Simões Pereira foi recensear. Enquanto líder político, tenho que continuar a lamentar que este processo muito importante para o exercício democrático acontece num momento em que o órgão que tem competência para a supervisão e para a sua fiscalização é um órgão caduco, é um órgão ilegal, é um órgão que não está em ordem. O político sublinhou que esta situação não inibe as instituições políticas de lutarem para a mudança do Estado na Comissão Nacional de Eleições. As instituições, nomeadamente instituições políticas, devem fazer o seu trabalho para exigir que a CNE seja uma entidade legalizada, uma entidade com os critérios e méritos necessários para poder acompanhar o processo. Portanto, os partidos devem fazer isso e vão utilizar todos os mecanismos. Contudo, o presidente do PAIGC apelou aos guineenses para
o processo de recenseamento. Nós, cidadãos, devemos vir recensear, sim. Não é? Devemos recensear com bastante mais determinação, porque é isto que nos vai dar a oportunidade de, chegado o momento, não é? Votarmos o nosso sentimento, a nossa preferência contra este regime, contra esta tendência de amordaçar a vontade do povo guineense. Entretanto, os partidos PAIGC, PRS e União para a Mudança defendem a renovação dos órgãos da Comissão Nacional de Eleições, enquanto o MADEM G15, APU-PDGB e PND são pela continuidade da atual direção. E o Supremo Tribunal de Justiça guineense revogou parcialmente o despacho que mandava extinguir 28 partidos políticos. Os partidos políticos Unidade Nacional e o Movimento Patriótico voltaram a fazer parte da classe política guineense depois dos recursos interpostos ao plenário do Supremo, contestando o despacho do presidente daquela instância que determinava a sua extinção a 14 de novembro. O órgão judicial revogou agora o respectivo despacho, reconhecendo a existência da violação do princípio de legalidade. Em reação à revogação do despacho que mandava extinguir os seus partidos, o líder do movimento patriótico afirmou que o contexto democrático guineense não permite a limitação dos partidos políticos. Nós não conseguimos ver, num Estado em que reina a democracia, que seja assim tão fácil extinguir os partidos políticos. Eu sei que muitos criticam, dizem que é fácil criar um partido político na Guiné-Bissau justamente por causa do regime que a sociedade escolheu. A sociedade escolheu democracia e democracia representativa. Para uma democracia representativa não há outro jeito que seja feito que não seja através dos partidos políticos. O presidente do partido salientou ainda que na democracia representativa a vontade do povo é que prevalece. Desde que o povo não se revê no cardápio existente, o povo é livre para criar uma nova organização que expresse a sua vontade. Entretanto, o presidente da Unidade Nacional disse que apenas se confirmou a justiça sobre a ilegalidade do despacho. A nossa posição inicial foi confirmada por Supremo que a decisão era ilegal e foi removida. Foi uma bela batalha política, democrática. Utilizamos apenas instrumentos de lei e conseguimos vencer a lei na Guiné-Bissau. De salientar que o Supremo Tribunal de Justiça guineense, através do despacho, tinha extinguido 28 partidos políticos por falta do comprovativo da existência. É tudo. Bom fim de semana. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem.